tua graça e misericórdia, estamos aqui. Estamos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Estamos, ó Pai, para escutar a tua voz. Estamos, ó Pai, para ler, Senhor, e poder, ó Pai, entender segundo a direção do teu Espírito Santo. Ser com cada departamento da igreja, ser com cada parcela do corpo de Cristo que se reúne nesta manhã para adorá-lo e bendizê-lo, porque a honra, toda a honra é tua, toda a glória, todo o louvor e todo o domínio pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Pega o seu inário, sua harpa cristã e abra na página de número 387. Vamos louvar o Senhor com o hino 387, cujo título é Derrama Teu Espírito. Pede-se a todo o povo de Deus para adorá-lo com esse louvor. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dá-nos hoje muitas conversões. Oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Oh, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da sua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, como obter
Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o mais profundo sono no jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. A igreja de pé. Alô, Pai do Senhor. Deus é bom, né, meu? Deus é bom, irmãos? A paz do Senhor, pode sentar, por favor. Nós estamos, para quem está nos acompanhando, pelas lições ou pela plataforma, na rede social, na lição 10, os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. Só convém lembrar, irmãos, que nós estamos, só para a gente, né, perder aqui o fio da meada, né, nós estamos no século XXI. Tá? Mas, vamos dizer assim, a coisa, entre aspas, já começou há tempos. Inclusive, nós estamos estudando aqui ao longo dessas lições, porque toda revista ela se volta para o tema do movimento pentecostal. Então, nós aqui estamos como que numa toada, ou seja, já estudamos aqui a questão da reforma protestante, que alguns chamam apenas de reforma, já adentramos num movimento do chamado puritanismo, depois do pietismo, metodismo, e vamos em frente. Chegamos aqui no nosso momento. Agora, é bom, inclusive, eu vou tratar, até por ser um domingo especial, vamos dizer assim dizer, eu vou procurar juntar os tópicos da lição para melhor entendimento. E aí nós não podemos esquecer que até entre os estudiosos não há assim uma unanimidade com relação ao termo neopentecostal. Inclusive, há algumas denominações que nós aqui não vamos, evidentemente, citar nomes, embora a revista faça menção de uma delas, que é bastante conhecida, evidentemente, mas algumas não se reconhecem como neopentecostal, embora, né, os estudos levam a dizer que elas estão no rol das neopentecostais. Como também, irmãos, tem igrejas que chamam para si o nome pentecostal, mas parece que ela, pelo menos a impressão que tem, tudo indica que ela já não está mais com aquele mesmo propósito. E aí, meus irmãos, nós temos um texto em 1 Coríntios, capítulo 2, que eu vou ler e vou logo para os tópicos, mas seria bom a gente destacar algumas coisas nesse texto, porque há outras passagens que vamos ler. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 1. Vamos começar pelo verso 1. É bom que fique aqui alertado. Muitas das vezes nós lemos as cartas de Paulo, mas nós temos que entender que as cartas se endereçam para uma população da igreja, evidentemente, mas que estava inserido numa sociedade. E a cidade de Corinto, ela tinha o status de colônia romana, e isso é um diferencial na época do Império Romano, assim como também a cidade de Filipos, já no continente europeu. Esses dados são importantes, irmãos, para entendermos, né? Na época, inclusive, vamos deixar aqui isso claro, do Império Romano, havia um número grande
de pessoas escravizadas. E um bom número desses escravizados também eram membros da igreja. Verso 1. E eu, irmãos, Paulo, escrevendo, quando fui ter convosco, quer dizer, quando fui até aí, anunciando-vos o testemunho de Deus, portanto, ele não vai anunciando a si mesmo, e isso é um ponto, nós vamos ver um diferencial aqui da questão do neopentecostalismo. Não se vangloria, Paulo não se vangloria. Ele já inicia este capítulo dizendo, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não o meu, necessariamente, de Deus. Como quem diz assim, eu estou aqui mandado pelo Senhor. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, como que aquela pessoa que às vezes pensa, é como se fosse um erudito. Não, não fui não. Diz o texto, ou de sabedoria, no caso humano. Não, não foi não. E como é que ele foi? Verso 2. Porque nada, ele diz, me propus saber entre vós, senão quem, irmão? Qual é a palavra que está ali? Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele faz questão de ele morreu, mas entendemos que ele vai falar depois da ressurreição. Mas, temos que, existe alguém que pagou um preço para que eu e agora nós estivéssemos aqui, estamos aqui por graça e misericórdia do Senhor. E ele continua, verso 3. Aí ele vai dizer, e eu estive, isso é algo, portanto, que já ocorreu, estive convosco, em que, irmãos? Em algumas palavras, né? São 3, em fraqueza. Paulo não foi ali como se diz hoje, esse aí é o cara. Não foi não. Não foi não. Não foi dessa maneira, não. Em fraqueza e em temor. Não foi lá como uma pessoa, de repente, um irreverente. Não é assim, não. Em temor. E em grande tremor. Que coisa tremenda, irmãos. Quando Paulo, ele se diz, ele se descreve, vamos assim dizer, eu fui desta forma. Verso 4. Estou lendo uma leitura quase que passada para ainda os tópicos da lição. A minha palavra, veja, agora ele fala da palavra dele. A minha palavra e a minha pregação, que parecem ser as mesmas coisas, mas não necessariamente. Porque ele vai falar, nem sempre a pessoa está, eu posso falar algo, não sempre está pregando. A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas. Quer dizer, eu vou até aqui como que um discurso bonito, eloquente, nada contra a eloquência, naturalmente, mas para no sentido de convencer vocês segundo o meu entendimento. Ou seja, ao dizer que não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, Paulo não chama a glória para si, mas ele diz, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, ele dá a glória não é minha, não existe a autoexaltação, não existe aqui a teologia da glória, mas a teologia da cruz. Olha, a glória é dele, do Senhor. Verso 5. Aí ele diz o objetivo, para que a vossa fé não se apoiasse em que, irmãos? Em sabedoria dos homens. Não se apoie nisso, não. Porque, infelizmente, tem muita gente, irmãos, se apoiando nisso. E, infelizmente, não estão se dando bem. Não estão se dando bem. Mas no poder de Deus. Ou seja, é algo, a raiz, o alicerce, vamos falar aqui, alicerce e coluna. O alicerce é Deus, irmãos. Nós estamos numa época, irmãos, que, veja, é em
importantíssimo, é urgente, sempre foi e agora mais ainda. O crente está fundamentado na palavra de Deus, na palavra de Deus. Porque os tempos, irmãos, segundo a Bíblia, são maus, são maus. Bem, sobre o movimento agora especificamente. Vamos em Atos 2:42. Eu vou tratar de os 3 tópicos, subtópicos em um. Atos 2, vamos começar pelo versículo 37, para a gente ter uma coerência, tá? Um pouco melhor. 2:37, obrigado. Isso foi na questão da pregação de Pedro, depois de Atos 2, do que nós chamamos de descida do Espírito Santo. Aliás, irmãos, vale aqui uma observação. Quando nós falamos a palavra Pentecostes, ou até Pentecoste, como alguns colocam, é claro que a gente não está se referindo somente àquele período de 50 dias, evidentemente que não. Mas um momento da cumprimento da profecia de Joel 2, e que não se limitou ao primeiro século, mas ao longo dos séculos, e não o século passado, 20, para o nosso século também. Nós estamos no ano de 2025, irmãos, já estamos na metade da terceira década do terceiro milênio, e Deus continua derramando o seu Espírito Santo a todos que creem e se abrem para tal. Eles, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Foi algo assim que eles foram, assim, impactados, irmãos. A gente usa as expressões de sensibilizado, mas é mais do que isso, profundamente impactados por aquela palavra. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Eu imagino a pergunta desse pessoal: que faremos? Aos que afirmam que alguns pregadores, ao longo do tempo, pregadores que já tinham, pregadores avivados, um exemplo que me vem à mente é de Jonathan Edwards, diz que a pregação, às vezes, era tal que, em alguns casos, as pessoas parece que ficavam como que preocupados ali, é o impacto daquelas palavras que saíam dos lábios daqueles pregadores. E disse-lhes Pedro, verso 38. O que ele disse, irmãos? Com a minha palavra que está ali? Arrependei-vos. Coisa que vamos combinar. E parece que esse é um vocabulário que parece estar ausente em algumas pregações. Arrepender-se do quê? O homem, irmãos, aquilo ali, lembra que é uma atitude humana. O homem ele precisa se arrepender para que Deus possa libertá-lo. E cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão aonde, irmãos? Longe, olha só. E ele diz quem são esses longe. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Fomos chamados, irmãos. Chamados por Deus. Deus chamou. E fique claro isso que a gente vai ver aqui nesses 3 tópicos que vai falar da questão da doutrina, da comunhão e da oração. Eu vou traçar esses 3 tópicos, que é um alicerce, que é um tripé. 3 coisas. Eu queria que voltasse, por favor, um instantinho ao verso 39, só um minuto, por favor, obrigado. Nosso Senhor chamar. Nós, irmãos, estamos aqui, vamos dizer, claro que fruto do ministério apostólico e também de missionários, e também do ministério pentecostal, é verdade. Agora, vamos entender, não foi porque nós acordamos, irmãos, e um dia decidimos, hoje eu vou aceitar a Jesus, ou então, não foi isso não, irmão. É claro que nós, em algum momento, nós confessamos, é verdade, mas é por
Deus nos chamou. Quero ficar claro isso aqui. Não, nós não conquistamos, não. Isso foi graça, isso foi benefício, isso é um privilégio, porque o Senhor assim o quis. É a vontade de Deus. Coisa poderosa, irmãos. Tremenda. Verso 40. E com muitas outras, essas outras palavras aí, é coisa tremenda, que não foi registrado ali. Muitas outras palavras. Isto testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, verso 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Verso 42, eu vou ficar nesse ponto para trabalhar. Então, eu gostaria que ficasse um pouco aí esse versículo. De sorte, não, verso 42, por favor, próximo. 2,42. Obrigado. E o que, irmãos? E perseveravam. Perseveravam. A ideia de que eles ficavam ali, firmes, perseveravam, como que não arredando o pé, perseveravam. A vida, irmãos, e aí nós vamos ver aqui da questão que trata aqui dos alicerces do movimento pentecostal. O primeiro deles é a questão doutrinária. A gente tem que entender, irmãos, que a nossa vida, ela tem que ser uma vida de persistência. Não é só começar bem. E eu diria até mais, nem é terminar bem, porque para terminarmos bem, existe um meio. Então, eu tenho que começar bem e continuar bem. Os irmãos estão acompanhando? Continuar bem. É uma continuação. Eu costumo dizer que a vida cristã, irmãos, ela é cotidiana. Um dia por si só não define a nossa vida, mas toda a nossa história diante de Deus, porque Ele tem o controle. Perseveravam, primeiramente, na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina, do grego, é didaquê, e se fala até como ensino. Não se trata de qualquer ensino, irmãos, mas do ensino apostólico. Eu estou referindo aos apóstolos originais. E não aqueles que se auto-intitulam apóstolos, não é isso que eu estou me referindo. Ensino apostólico. Existe muita coisa, irmãos, que estão sendo passada como ensinamento, eu diria, em algumas, em alguns segmentos do meio evangélico, que não está, e aí que eu quero dizer um ponto, não está baseado, não tem base, não tem consistência, não tem substância, não tem solidez na doutrina dos apóstolos. Por isso naufragam. Porque quando é na doutrina dos apóstolos, irmãos, isso permanece, dá frutos, e frutos para a glória de Deus. Vamos entender isso, irmãos. Agora, Deus levantou homens e também mulheres, evidente, para o ensino e pregação da sua palavra, para dizer ao povo, o caminho é esse, a orientação é essa. Não podemos ficar uma vida como que perambulando por aí. Não. Deus, já tenho falado e repito, Deus nos chama para uma vida estável na presença dEle, uma vida equilibrada na presença dEle, irmãos, dEle. Mas tem uma outra parte também nessa mesmo versículo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e podemos colocar assim, e perseveravam na, qual é a outra palavra? Comunhão. Comunhão. E a palavra comunhão tem uma parte que é comum,
comunhão. E no caso aqui em particular, irmãos, o que há de mais comum, vamos dizer assim, se não o que o texto vai dizer, o vínculo que nós temos no Espírito de Deus. Essa comunhão é uma comunhão no Espírito. Por quê? Porque senão, irmãos, a coisa fica complicada. Precisamos ter essa comunhão. Aí alguns vão falar assim como foi na igreja do primeiro século. Vão dizer assim, mas espera aí, como assim ter em comum? Nós podemos, irmãos, em algum momento pensar diferente. Nós podemos até falar diferente. Nós podemos até ter um sentimento diferente. Tudo bem. Entretanto, irmãos, a lógica de Deus não é a nossa. Porque, em geral, se uma pessoa pensa como que puxando para um lado, vamos dizer, para a minha esquerda, e o outro puxa para a direita, não vão se encontrar. Entretanto, quando nós trabalhamos na questão da comunhão no Espírito, não é bem isso. De alguma forma, e de alguma forma eu diria extraordinária, há convergência, irmãos, no nosso pensar, no nosso sentir e na nossa fé, em toda a nossa expressão, no nosso viver. Porque Deus que opera só, é Deus quem opera. A operação é divina, é de Deus, de Deus. Por incrível que pareça, ainda que exista, vamos dizer assim, haja alguma divergência, Deus tem poder, irmãos, de fazer com que haja uma convergência, porque se estamos, veja bem, perseverando, fique claro isso. Mas tem um terceiro aspecto também ali que é importante. Na comunhão, e perseverava ainda em quê? No partir do pão. Os nossos irmãos da igreja costumavam fazer as suas refeições em conjunto. E aí, aos que entendem que isso aí também se refere ao que nós hoje vamos fazer hoje, que é a ceia. E, um pouco mais à frente, também na questão da ajuda aos necessitados. Mas eu gostaria de enfatizar esse aspecto, mas indo para a questão da oração. Perseveravam nas orações. Então, vamos ver, então, irmãos, só para recapitular, esse alicerce, como aqui foi colocado. Olha ali, ó. Qual é o primeiro alicerce? Como é que é a palavra? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é o segundo? Perseveravam na comunhão. Eu colocaria aquilo ali em conjunto. Vamos colocar, eu vou trabalhar. Partir do pão e ali e nas orações. Vamos pensar, aqui uma reflexão. Doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Três, irmãos, esse número, biblicamente falando, fala de algo, entre outras coisas, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso eu quero dizer o seguinte, aquilo ali em conjunto é a presença maravilhosamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Deus conosco, nas palavras de Jesus. Estarei convosco por um dia só? Não, para todo sempre. E a ideia é estar presente o tempo todo, todos os dias, o dia todo. Mas perseverando. Os irmãos estão acompanhando? Perseverando. Eu quero enfatizar essa palavra. Doutrina, comunhão e oração. E vou dizer mais, irmãos. Aquela ordem ali não está por acaso, não. Porque é preciso que nós aprendamos para passarmos a fazer a
comunhão. Não é ter uma comunhão, comungar de qualquer maneira. Não, essa comunhão, ela tem uma base doutrinária. Qual é a base? Doutrina dos apóstolos, aqui no caso, da palavra de Deus. E não só isso, vem as orações. Porque se não estamos bem horizontalmente, irmãos, vai ter algum problema no nosso relacionamento vertical. O nosso relacionamento com Deus tem tudo a ver com o nosso relacionamento também com os nossos irmãos. Não só na nossa casa, mas como estamos. Eu, nas meu tempo de oração, eu já disse isso aqui e repito, eu tenho pedido a Deus. Irmãos, não é uma opção pedir, não. É um dever nosso pedir ao Senhor. Lançando sobre Ele, temos que nos humilhar, pedir. E aí alguém colocou uma coisa que eu achei muito interessante. Tem algum problema, irmãos, e é muito sério isso. Uma pessoa tem uma vida, segundo a própria pessoa, cristã, e não tem uma vida de oração. Tem algum problema. Precisamos disso. Ainda dentro dessa questão de comunhão, vamos ver 2 Coríntios, que a gente conhece muito, mas vamos ver com mais detalhes, depois eu vou no outro aspecto. 2 Coríntios 13, que a gente conhece como bênção apostólica. Paulo usa isso aí nas diferentes cartas, somente a primeira parte. E nós conhecemos isso de cor, não conhecemos, irmãos? Como é que começa? Como é que começa ali? A graça do Senhor Jesus Cristo. E depois? E o amor de Deus. E depois? A comunhão do Espírito Santo, o quê? Sejam com vós todos. Não diz estejam, sejam. Primeiro, vamos entender, porque essa comunhão, a graça do Senhor. É pela graça que somos salvos. E mais, no momento que Deus nos salva pela graça, claro que por meio da fé, isso vem de Deus, segundo Paulo escreve em Efésios. A verdade é que, pela graça, nós passamos a conhecer o amor de Deus. Porque João fala, na primeira epístola de João, capítulo 4, se não falha a memória, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa, irmãos, é de Deus. É de Deus. Deus toma a primeira iniciativa. E ele diz, a graça, conhecemos o amor. E ao conhecermos o amor de Deus, o que acontece? A comunhão do Espírito Santo. Coisa gloriosa, irmãos. E ele diz, sejam, é uma questão de ser, é uma questão de existir. O Espírito Santo está, irmãos, em nosso meio verdadeiramente. Isso não é uma fantasia ou um conto, mas é uma realidade na nossa vida. Deus está no nosso meio, irmãos. Mas não só está, Ele opera maravilhosamente. A começar de mim, porque somos templos vivos do Espírito Santo. E onde quer que estejamos, você sabe que está ali um templo vivo do Senhor. Salmo, vamos um pouquinho no Velho Testamento, 133, verso 1. É uma das referências. 133, verso, não é 1, não, tá, por favor. 133, 1. Conhecido talvez pelos irmãos, né? Nós somos uma coisa que vocês já são conhecidos. Aqui todo mundo, né? Sou um pessoal de autoconhecimento, concorda comigo? Quem frequenta a EBD é gente sábia, não é? Amém. Olha lá. Vamos ler, irmãos. Mas eu gostaria que o irmão lesse isso assim, aquela coisa de dentro, porque esse aí expressa um desejo. Vamos ler, irmãos? Quão bom! Vamos ler, irmãos? Quão bom e quão suave o quê? É que os irmãos vivam
nós estamos expressando um desejo, uma vontade. Como nós não alcançamos, assim como fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Como é esse tal? Não somente não alcança em plenitude isso não, irmãos, e também não conseguimos entender esse quão bom e quão suave que vivam em união. É algo intenso. Nós não fomos criados para ser uma ilha, irmãos. E também, como crentes, não somos uma ilha. E achando que tudo gira em nosso redor. Não, irmãos, não. Eu falo aqui, repito, o crente não foi chamado para ter uma vida solitária. Ele foi chamado para ter uma vida solidária, em comunhão com o seu irmão. Está ali, lado a lado, e caminhando, como diz, caminhando para aquele glorioso dia. Temos que persistir. Efésios 4:6. Ainda falando agora um pouco sobre a oração. Alicerce, olha lá, dos nossos irmãos. Efésios 4:6. Eu já comentei aqui. Efésios, Epístola de Efésios, versículo 4, capítulo 4, verso 6. Se possível, eu agradeço. Senão, eu busco. Obrigado. Efésios, não, desculpe, o erro foi meu, não é Efésios, não, perdão. É Filipenses, um pouquinho depois, tá? Filipenses, por favor. Logo a seguir, Filipenses 4:6. Obrigado. Desculpe. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas o quê, irmãos? Eu falei no pedir. As vossas petições sejam em quê? Então não é algumas, não. Não é algumas, não. Parece até que o Senhor não tem interesse em alguma coisa que é um particular. Tem sim, irmãos. Né? Vamos cuidar com isso, nós estamos trabalhando da questão dos alicerces da igreja. Deus tem interesse nos mínimos detalhes da nossa vida, porque Ele nos criou, que não esqueça, e nos chamou e nos salvou, e segundo o texto, seremos glorificados também mediante a Tua palavra. E diz, em tudo conhecer diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos voltar um pouquinho. Livro de Atos. Aqui eu uso esse livro de Atos para citarmos e falarmos ainda aqui brevemente sobre dois nomes já conhecidos por nós. Chama-se Daniel Berg e Gunnar Wingren. Dois suecos que da América do Norte foram para a América do Norte em dado momento e depois para o Brasil, no estado do Pará. Em 1933, falece Gunnar Wingren na Europa, e em 63, 30 anos depois, portanto, alguém pode ter conhecido, Daniel Berg. Me parece, não falha a memória, Gunnar Wingren era 5 anos mais velho do que o Daniel Berg, cerca de 5 anos. Mas recebereis, ele falando sobre isso, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Jesus falando para os seus. E ser-me-eis, quer dizer, sereis de mim, no caso do Senhor, testemunhas, como é que está escrito o resto, irmãos? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e o que mais? Até os confins da terra. Tem uma tradução que diz que até a última pessoa, até o extremo. É tremendo isso, irmãos. É tremendo, e foi o que aconteceu. O nosso mundo chama-se, existe uma expressão que é talvez alguns estranhem essa palavra, chama-se ecúmeno. Ecúmeno é o local do planeta habitado pelo homem. Então, existem áreas muito difíceis para o ser humano, praticamente não tem. Então, chama-se anecúmeno, ou seja, aquilo que não pode ser habitado. Entretanto, irmãos, a palavra de Deus que até os confins da terra, até onde aparentemente possa não ter ninguém,
Até lá, segundo o texto, semeeis testemunha. De alguma maneira, aquelas pessoas serão alcançadas, porque isso está escrito, assim temos que crer. Isso se cumprirá, irmãos. Nós temos que entender que o Senhor não é só que faz promessas, Ele as cumpre no seu tempo. No seu tempo. E aí esses homens vieram de um trabalho pioneiro. E aí, irmãos, é apenas uma observação. Na época, se dizia, isso vamos voltar a mais de 100 anos, se dizia que nosso país era um paraíso. A Suécia, desses nossos dois irmãos, na época, era um país basicamente agrícola e que tinha muitos dos problemas naquela época que nós temos hoje, porque hoje é considerado um país desenvolvido. Hoje. E eles vieram, e o curioso é que nessa vinda, segundo as informações, eles foram procurar saber onde era o tal estado do Pará. Aí eu fiz uma pergunta, mas espera aí, quer dizer que foi revelado a ele que, olha, você vai para o Pará e não foi dito onde é? Por que isso? Uma informação incompleta? Não, não é incompleta não, irmãos. Não é incompleta, não. Foi dito apenas, olha, vocês vão para tal lugar. Agora, o que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Vocês vão procurar saber, porque tem como vocês saberem onde é o tal lugar. E vão lá, vão pesquisar. Foi isso que eles fizeram. Nós não somos robôs, não, irmãos. Deus, sim, Ele faz a parte dele integralmente. Agora, ó, isso aqui é contigo. Você vai tratar como, vamos usar o popular, né? Correr atrás para conseguir. E chegaram, eu falo isso com todo respeito, naturalmente. Existe algo, irmãos, que ocorreu e ocorre ao longo da história, ao longo do chamado pentecostalismo, que é o que nós chamamos de essa busca, como coloca aqui, pelo Espírito Santo. Eu quero deixar aqui uma coisa clara, né, que nós podemos buscar, é verdade. Mas, por um outro lado, irmãos, a gente tem que estar numa situação que Deus possa contar conosco. Eu explico. Deus, irmãos, não compactua em momento algum com o pecado. O pecado. Falamos em busca, sim, mas é preciso entender, Deus não compactua com uma vida torta. Eu aqui não estou a julgar ninguém. O Senhor nos tem como santo, então é povo santo, então nós temos que ter uma vida de santificação, separado para Ele, para Ele. Porque eu não vejo grande dificuldade, irmãos, em Deus revestir uma pessoa. Eu lembro, eu já falei isso aqui, evidentemente eu vou resumir a minha experiência pentecostal. Eu estava na minha casa, isso era um sábado pela manhã, eu acordei, e sabe quando você acorda e parece que você não tem mais sono, parece que dormiu o suficiente e tal. E havia uma reunião de consagração, e fui nessa reunião de consagração. Mas eu fui, confesso aos irmãos, sem nenhuma pretensão, eu fui, porque eu entendi que eu tinha que estar lá. Né? Não é que havia isso ou havia aquilo, não sei o que havia, né? Naquele momento, eles estavam fazendo, como a gente coloca aqui, né, dias, né? As pessoas que não eram batizadas no Espírito Santo. E naquele dia, irmãos, veja como o Senhor é. Naquele dia, o Senhor operou e batizou, eu e certamente outras pessoas também. A questão é o nosso coração, o nosso envolvimento, o nosso comprometimento com o Espírito de Deus, ou mais, com as coisas de Deus, mais propriamente falando.
mais propriamente falando. Colossenses 2:18. Vamos falar um pouco da questão do neopentecostalismo. Colossenses 2:18. Agora, antes, uma observação. Uma vez foi perguntado, e aí é conhecido, na época, o pastor que era presidente da Convenção Geral, isso faz tempo, das Assembleias de Deus, e perguntaram a ele por que o crescimento das Assembleias de Deus. Aí ele deu uma resposta que eu achei interessante, guardei até hoje. Ele falou assim, aonde tem Coca-Cola, tem uma Assembleia. E eu entendi o que ele quis dizer. Entende, irmãos? Não é você se estar, não é a igreja situar lá no alto, não sei aonde, esperando que a pessoa, vocês vão até lá. Não, a igreja procurou. E aqui eu não estou falando sem nenhum tipo de bajulação, por favor. Estou falando que é um fato. Né? Foi aonde as pessoas, né, quer dizer, o movimento contrário, foram até as pessoas, às vilas, aos distritos e por aí vai. O evangelho foi se expandir na pregação do evangelho. Porque, irmãos, o Pará, no tempo, nós estamos falando do norte do Brasil, e que até hoje é considerada as regiões mais pobres, a região norte e nordeste. Imagina naquela época. O evangelho começou exatamente pelas pessoas mais pobres e mais humildes. E chegando. O evangelho é para todos, irmãos. E aí veio para a região sudeste. É para o pobre, para o rico, para a mulher, para o homem, para o idoso, para o adolescente, entendeu? Para o industrial, para o empregado, para o operário. É para todos aqueles que creem, irmão. A oportunidade está aberta. O sacrifício de Jesus é universal. Agora vamos ver Colossenses 2:18. Ninguém vos domine. Isso é muito sério, irmãos. Paulo falando para a igreja de Colossos. A seu bel prazer. Com pretexto de humildade. Ele quer dizer, olha, não tem humildade, nada disso não. Isso aí não é verdade, não é verdadeiro, não. É pretexto de humildade e culto dos anjos, ele usa essa expressão, metendo-se em coisas que não viu, olha só. Ou seja, pessoas que são... Hoje, irmãos, poderíamos colocar aquela palavra que dizemos muitos a tal da fake news, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Quer dizer, pessoas que se incharam, soberbas, orgulhosas. Irmãos, eu já falei isso aqui, repito, e aqui a revista vai citar alguns nomes, mas há outros que eu não vou citar, evidentemente, o nome. Mas ocorreu um caso com um pastor norte-americano, que é bem conhecido, inclusive, aqui no Brasil, já esteve aqui algumas vezes. E aí, inclusive, ele passou por um processo de arrependimento. E depois ele falou, e um homem de multidão, pessoas iam e tal, aquela coisa toda, dizendo que, muitas das vezes, ele dizia coisas que não era da parte de Deus. Mas o problema é que chegou a um ponto tal, né, que, o que eu falo... Não é assim, irmãos. É conforme a palavra de Deus. Conforme. Nós temos o testemunho, não dele, mas de Deus. De Deus. Temos que entender, irmãos, a obra... Nós entendemos isso, irmãos. Nós servimos ao Senhor da obra. Nós fazemos parte dela, a obra é dele, não é minha, a honra é dele, a glória é para ele, e tudo foi feito por ele e por meio dele, e é dele, irmãos, todas as coisas. Não é nossa. Não há espaço na obra de Deus e na igreja de Jesus Cristo para autoexaltação, do tipo aqui, estava aqui. Não. O espaço, a glória, a estrela é o Senhor. Ora balachuia. Deus, ele é a estrela. Não vou dizer nem maior, irmãos. Não vou dizer nem maior. A nossa bandeira nacional, o irmão deve ter percebido, ela tem uma estrela acima, sozinha, né? E aí tem um entendimento, né, sobre isso. Mas é assim, irmãos. A estrela
Entenda o que eu estou falando como estrela. Ela está acima e muito acima de nós. Mas, por misericórdia, o Senhor se relaciona conosco, porque nós queremos num Deus que se relacional. Entretanto, Ele é sublime, Ele é excelso Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ainda dessa toada. Capítulo 5, verso 20, por favor. Não desprezes, Paulo falando para a igreja de Tessalônica, as profecias. Verso 21. Uma observação. Ele está falando das profecias conforme a palavra de Deus. Fique bem claro isso aqui. 21. Examinai tudo. E o que mais? Retende? Se reter no sentido de guardar. Nós não usamos essa expressão que, olha, eu recebo, a gente fala assim, então é como se, eu estou recebendo, estou guardando. Eu quero isso. Retende o bem, examinai tudo. Agora no 22. Abstende-vos de todo o quê? A aparência, não é nem o mal, irmãos, é a aparência. O que é isso? Aquele o bem, volta por favor o versículo 21, por favor, porque eu quero fazer uma comparação. Obrigado. Reter o bem, eu retenho. Agora o outro, por favor, 22. No caso da aparência do mal, eu detenho, eu afasto, eu não quero. Os irmãos estão entendendo? Se é da parte de Deus, conforme a palavra, eu recebo, eu aceito e guardo como um bom tesouro. Mas se não é, eu renego, eu renuncio, eu não... Por quê? Porque aquilo não é de Deus, não vai fazer bem a mim e com certeza estará desagradando o nosso Pai Celestial. Nós temos que entender e ver essas duas vertentes, irmãos. Mas por que isso aqui foi colocado? Eu achei interessante. Porque, às vezes, irmãos, nós temos uma tendência a achar, porque nada presta, ou tudo presta. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Extremos são perigosos. Nós estamos numa sociedade muito extremista. São perigosos. Nós não podemos ser assim, não. Temos que entender o que eu posso extrair de bem. Se eu não posso, tudo bem. Temos que entender isso. Nós temos que chama-se ponderar. O crente tem que ser, ele não pode agir, já falei aqui, emotivamente. Não é assim não, irmãos. Ponderar. Isso aqui está de acordo? Eu fico. Isso aqui não está de acordo? Não fico. Uma vez alguém falou assim, uma pessoa chegou perto dele e falou assim, convidando lá para ir em tal lugar. Aí ele falou assim, até aqui eu caminhei junto com você, mas agora eu não vou. Então, aonde foi possível, estamos juntos. Agora você tem o seu caminho, você está escolhendo os caminhos. Eu não vou compartilhar dele. E, finalmente, 1 Romanos, capítulo 16. Tem mais algum, então, que eu vou voltar. Obrigado. 16. 1 Romanos, é mole? Desculpe. Romanos, capítulo 16. Por favor, Romanos, capítulo 16, verso 17. Paulo faz uma série aí, ele começa com as suas saudações. O irmão sabe como é que... A saudação do judeu é algo assim... não é nada breve, é longa. Então, ele vai fazendo uma série de saudações. E aí, no versículo 17, ele escreve isso aí. Rogo-vos, irmãos, que ou seja, tome nota. Os irmãos estão entendendo? Tome nota. Não deixa passar, não. Não faz de conta, tá isso? Não faz de conta que não está acontecendo, não. Não tem aquela história de fazer olhos e ouvido de mercador. Quem conhece essa expressão? Olhos e ouvidos. Quem conhece essa expressão? Olhos e ouvidos de mercador. Você vê, mas não enxerga. Você ouve, mas não escuta. Mas aqui não serve isso não, irmãos. E eu não estou dizendo que você não possa fazer isso não. Por favor, entenda. Há casos que temos que fazer, mas não é o caso ali.
Notei dos que promovem dissensões e escândalos. Olha, escândalos. Tem gente que não sabe, irmãos, mas ele está sendo motivo de escândalo. Falando agora mais para casados, eu acho que algum conhecimento eu tenho, né, pelo tempo que estou. O homem, o marido, ou até mesmo a esposa, que por algum motivo venha a denegrir, venha a malhar o seu cônjuge, ele está promovendo um escândalo. Não podemos ser dessa forma, irmãos. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E eu vou mais além. Nós, como membros do corpo de Cristo, também não podemos, né, entrar por aquele caminho de querer a crítica pela crítica. Sabe? Né? Eu não concordei com aquilo, então agora eu vou, como se diz no popular, desculpe falar isso, mas só para os irmãos entenderem, jogar no ventilador, os irmãos entenderam o que eu quero dizer. Não fomos chamados para isso. Sabe por quê? Isso é um escândalo. Continua. Contra a doutrina que aprendeste. E é o que ele pede. O que ele pede para falar aí? Depois daí. Como é que está escrito? Desviai-vos deles. Naquele ponto, o crente pode se desviar. Desviai-vos deles. Eu lembro de uma situação que eu estava, e aí a pessoa chegou lá, fez a sua afirmação, aí eu, dentro de mim, eu estou fora, não vou mesmo, isso aqui, né? Deixa isso para lá. Eu não. Nós temos que ter, irmãos, a nossa convicção mediante a palavra de Deus. Às vezes até no silêncio. Talvez até, quem sabe, sozinhos. Porque essas coisas, irmãos, dissensões contra a doutrina, nós temos que entender, e aí é uma notícia não muito agradável. Assim como Deus usa os seus filhos, o nosso adversário também usa pessoas. Estou certo ou errado? Estou certo, irmãos? Usa pessoas. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que ter muito cuidado. A ponto das Escrituras falar assim, não deis lugar, aí fala ao diabo, que é, no grego é acusador, diabolos, acusador. Verso 18. Porque os tais, você fala daquelas pessoas lá, provocam escândalo de dissensão. Os tais o que, irmãos? Não servem a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo. Mas está servindo a alguém. Estão servindo a alguém. Não servem. Eu já disse uma vez e repito, mais do que servir ao Senhor, nós temos que entender e deixar, eu uso essa expressão, que Deus se sirva de nós. Os irmãos estão entendendo? Mais do que servir a Ele, que Deus se... Por quê? Segundo o texto em Romanos, nós somos o quê? Como apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo para ser queimado, entenda figuradamente falando. Porque há coisas, irmãos, em nós que precisam ser retiradas ao longo da nossa vida. Ninguém pense que você está prontinho, aceitou a Jesus como Senhor, né? Levantou a sua mão, bateu nas águas, dali um ano você está prontinho. Ora, irmãos, vamos com calma. Não é assim, não. É um aprendizado, irmãos, dia após dia. Eu falei aqui no meu momento de oração, eu fui despertado, vamos assim dizer, para fazer uma petição ao Senhor. Até então, isso não fazia parte dos meus motivos de oração, mas passou a fazer parte. Eu creio, irmãos, que Deus tem poder de mudar situações. Deus tem poder, até, irmãos, se for o caso de
desequilibrar o universo, mexer na gravidade para abençoar o seu povo, irmãos. Ele tem poder de mexer os poderes, porque Ele é Deus, Ele criou. Eu lembro uma vez, e aí eu vou falar essa parte. Nós estávamos, faz um tempo, num momento de oração, eu e minha esposa, e aí estava tendo um movimento lá na rua, lá, dizendo que era dono da rua e tal, não sei o quê. Às vezes eu chegava em casa meio cansado e não conseguia, porque é um barulho tremendo. Aí eu falei, vamos orar por isso. Vamos orar por isso. Eu sei, irmãos, que a gente começa a orar, e aqui já falamos dessa parte de oração e desse envolvimento com o Espírito. Às vezes, nós achamos que a coisa parece que está como que vindo ao contrário, porque eu estava orando e, ao invés de melhorar, estava acentuando. Pois é, irmãos. Um tempo depois, aquele barulho não só cessou, foi embora dali. Como uma pessoa que se dizia dono ou dona, converteu-se ao Evangelho. E o lugar onde está, eu posso, porque teve lá onde está e funcionava, passou a funcionar um ponto de pregação. Deus opera, irmãos. Eu tenho que crer nisso. E não é daquela coisa de ficar como que, não, eu vou assistir. Não, eu não sei se vou assistir, não, irmão. O que eu sei é que Deus opera. E não é por causa de mim ou de você, não. É porque Ele é Deus, soberano Deus. Ora vai achalabás. Existe um ponto que eu acho que eu gostaria de enfatizar também. Atos 16:15, que é o nosso texto áureo. Não é à toa que é texto áureo. Aliás, eu não li a Verdade Aplicada. Eu quero chamar a atenção para quem tem a revista, eu vou ler. Quem não tem, eu leio. Devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos e nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Verso 16:5. Não, 5, não, 16:5. Eu falei 16:15, desculpa, é 5. 16:5, por favor. Vou voltar alguns 11 versículos. Muito obrigado. Lá. Falando sobre o crescimento da igreja, ele dizia, de sorte que as igrejas eram o quê, irmãos? Confirmadas na fé e cada dia o quê? Mas vamos entender que o crescimento não foi só numérico, não, irmãos. Foi o crescimento qualitativo. E já que estamos tratando da questão do pentecostal e neopentecostal, nós temos que entender, nós, irmãos, como ovelhas do Senhor, nós temos a necessidade, isso é inerente à ovelha, de ser apacentado. Eu lembro que eu recebi, faz um tempo, era no Templo 1, nós estávamos ainda. Chegou uma pessoa de uma outra denominação, aqui eu não vou dizer o nome, e falando perto de mim que ficou lá um tempo, acho que 2, 3 anos, não sei. E chegou um ponto e falou para mim que ele, eu sentia a necessidade de ser apacentado, então não estava sendo. É uma necessidade, irmãos. Nós não podemos sair dessa cobertura, desse afago, desse cuidado, porque a palavra pastor, ela tem esse sentido, cuidador de almas, para fazer isso, para termos isso, e cuidando, porque assim, irmãos, nós não estaremos, aqui como diz, qualquer vento de doutrina, e aí eu posso já ir. E aqui nada contra, irmãos, aqui eles vão falar de alguns países, mas muito do que nós recebemos aqui no nosso país vem de fora, mais precisamente dos Estados Unidos. E aqui é evidente que eu não tenho nada contra país algum, é claro que não. Mas nós temos que ter o cuidado, irmãos, com essas coisas que vêm de fora. Temos que saber o seguinte, Deus, sim, há o discernimento. Alguém, de repente, teve lá uma visão, não sei o quê,
aquela coisa toda. Calma, irmãos, calma, calma. Porque se for, eu fico com o parecer de Gamaliel, quando falou acerca dos discípulos. Olha, vocês cuidado com, palavras minhas, por favor, cuidado com esses homens, que pareceu não sei quem aí, ó, e depois isso deu em nada. Então, cuidado com isso, porque se isso for de Deus, não tem como vocês parar. O irmão está entendendo? Quando é de Deus, irmãos, permanece, perdura. Perdura. Que não é brincadeira não, irmãos. Deus nos leva a sério e muito a sério. Vamos ficar de pé para uma breve oração. Deus é bom. Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Ser conosco, ó Pai, na continuação da Tua obra, do Teu culto, que o Senhor é bom. Oh, meu Deus, possamos, ó Pai, como digerir, ó Pai, cada vez mais essa palavra, e, ó Pai, sabendo que o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, de geração em geração. Em nome de Jesus.